Cara, eu tô olhando aqui, eu acho que na verdade a notícia do Dorival é da semana passada. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @Minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 29 de março de 2025 até o dia 4 de abril de 2025. Nessa semana, China retalha Trump e anuncia taxas de 34% sobre importações dos Estados Unidos. Dólar fecha a 5,83 e tem a maior alta diária em 3 anos após China retalhar tarifaço de Trump. Felipe Neto desmente que irá se candidatar à presidência e revela a publi. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grandes bole! Mais uma semana que passou aí, uma semana com aniversários, uma semana que teve eventos aí, jogatinas, uma semana que tá repleta de acontecimentos que, dado a quantidade, merecem ser relatados, e eu não vou nem perder tempo e já vou perguntar pra você. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, falo sim. Então, bora lá. Da minha semana, aconteceu que no fim de semana eu terminei, né, com a Gabi de assistir ao Wicked, né, que tinha começado na semana anterior. E, ok, né, pra um musical nunca espero grandes coisas, então, ó, tranquilo. Assistimos também, né, nessa nossa maratona dos principais nomes, né, do Oscar, assistimos ao Anora. E eu não gostei tanto assim, então me reservo o direito de discordar da academia, né? Aí, seus 4 Oscars, eu acho que não deveria ter ganhado nenhum. Então, ainda estou aqui, um filme muito melhor. A Fernanda Torres, muito mais atriz. E, sei lá, as outras categorias também eu não achei... pra você ter uma ideia, que a gente tinha comentado antes, né? Que a gente não achou Substância lá grandes coisas. Eu achei Substância um filme mais memorável do que a Nora. E já não achei grandes coisas o filme, né? Mas ele foi mais memorável ainda assim. Então, sei lá, cara, a Nora... Eu ouvi também o Enquadrando, né? O podcast que eu gosto bastante. E eles fizeram um episódio sobre a Nora. E eles têm uma postura que é bem mais alinhada, né? Ao que eu acabei achando. E eles falaram, assim, que quanto mais você pensa no filme, menos você vai gostando. Mas você vai achando, assim, umas coisas, umas pontas soltas, uns negócios mal desenvolvidos. Depois eu conversando com a Gabi durante a semana, assim, eu até dei umas ideias que na minha cabeça eu achei, pô, caralho, se tivessem feito desse jeito que eu acabei sugerindo, eu acho que teria umas linguagens, assim, muito mais... sabe, mais bem construídas. Mas quem sou eu, né? Eu não venci o Oscar, o cara ganhou, né? A equipe, ele ganhou 4 Oscars e tô eu aqui querendo dar pitaco. Mas me reservo esse direito de dar esse pitaco, porque eu tenho artigo aí sobre análise fílmica, então... de alguma forma, eu tenho algum conhecimento da coisa toda. Mas não é sobre isso o podcast. Seguindo sobre o que mais aconteceu, no domingo teve um almoço lá na mãe da Gabi, né? Então foi a Gabi, eu, a irmã dela e o companheiro dela também estavam lá. E daí a gente, né, almoçou e passamos, né, a tarde, uma parte da tarde ali, né, jogando uns board games e tudo mais. Então deu pra comer uma comida maneira, inclusive estreando, né, um jogo que tinha dado de presente pra Gabi já fazia quase um ano e a gente foi jogar pela primeira vez. Inclusive, acho que você já mencionou esse jogo por aqui em algum outro momento, que é o Taco Gato Cabra Queijo Pizza. Então, a gente não tinha jogado ainda e vimos que a gente tava só deixando de lado algo que divertiu bastante a gente por aquelas horas. Pois bem, aí durante a semana... não tem mais tanta coisa assim, então vai ser mais rápido o meu relato. Eu gastei um tempo aí no fim de semana. No restante da semana, assim, os meus afazeres aqui relacionados ao UniOeste foram super tranquilos, porque só tinham os exames finais aqui, né? Então eu apliquei os exames e já corrigi os exames. Então, encerrando oficialmente o ano letivo 2024, voltam agora as aulas no dia 14. Nesses dias aí pela frente, eu só vou, né, ficar dedicado aí a acertar, né, as aulas, as matérias que vão recomeçar. Vou trabalhar, né, em artigos aqui, eu já vou falar mais sobre isso, vai ser motivo da minha reflexão. Para além disso, também eu doei sangue essa semana, fazia um tempinho já que eu não ia lá no Hemocentro. E também acabei lendo mais um tanto aí de Misery, né, o livro clássico aí do Stephen King, e é muito bom. E, bom, minha reflexão vai ser sobre trabalhar em artigos, porque eu tô tanto
trabalhando naquele meu artigo derivado da minha tese, né, que eu tinha dado um pause nele um tempo atrás, quanto também agora eu vou começar a trabalhar em artigos, né, de ex-orientandas minhas, né, de monografia, porque eu acho que dá pra ter umas discussões legais. E, assim, no fim do mês é o prazo de submissão, né, para um evento que vai ser em outubro, então tem que mandar os trabalhos até o fim desse mês e eu acho que dá pra, né, emplacar alguns artigos aprovados aí, e eu vou trabalhar nisso daqui nas próximas semanas. E é basicamente isso, né? Daqui a pouco eu volto a falar um pouco mais da minha reflexão, né? O que esse, né, lidar com os artigos tá me fazendo pensar, mas só daqui a pouco. Antes eu peço, por favor, que Evandro Xoxin fale o que aconteceu na semana dele, além dele ficar mais velho. Muito bem, cara, vamos lá. A minha semana, então, cronologicamente, inicia-se na sexta-feira, onde a gente teve aula por modo remoto, né? A gente conversou com a professora, tinha um trabalho a ser apresentado, seria a última aula antes da prova, que inclusive vai ser hoje, e a gente tinha que apresentar, ainda faltava um pessoal, 2 grupos especificamente para apresentarem. A gente fez uma votação, conseguimos unanimidade de que as pessoas que participariam online e que o restante, né, tinha gente que, independente se fosse online ou se fosse presencial, faltaria, né? Então, de toda forma, a gente conseguiu aí fazer a nossa aula de forma remota, apresentamos, foi bem legal, a participação foi intensa até. A gente quase teve que estender perto das 11 horas a aula, né? Porque tinha muita gente para falar e tal, mas foi gostoso. O fato de não ter que se locomover até a faculdade. Aí no sabadão começa a minha rotina com o grupo de estudo, né? Eu tive grupo de estudo até umas 10, quase 11 horas. Aí eu mandei uma mensagem pra Tati e a gente combinou de almoçar junto, né? Eu fiquei conversando com o Lucas um tempo, eu não precisava ir ao mercado pro hotel, então a gente foi almoçar. Eu passei aqui no apartamento, né, pra buscar a Tati, aí nós viemos até aqui, eu vim até aqui, fomos até o restaurante, que era onde a irmã da Tati estava trabalhando, e a gente ia almoçar com a mãe dela, né, com a mãe da Tati. Só que, quando a gente chegou lá, na hora que a gente sentou na mesa, eu peguei o celular pra ver as mensagens, e tinha uma mensagem da minha mãe, um áudio falando que ela tava mal, que ela precisava ir pro hospital, não sei o quê, que o meu pai tava numa reunião da firma, não tava olhando o celular, não ia atender. E aí eu falei, tá bom, né, eu vou aí. Daí eu deixei a Tati ali no restaurante, né, pra almoçar junto com a família dela, e eu fui buscar minha mãe no trabalho pra levar ela até o hospital. Resumo da história, era uma virose, aparentemente, né, ela teve dor forte no peito, então eles entraram com um protocolo já emergencial, né, pra ver se ela não tava infartando, não tava, os resultados foram todos normais, né, plaquetas normais, o eletrocardiograma normal, e basicamente isso tomou a nossa tarde inteira, né, a gente ficou lá até umas 6, quase 7 horas, basicamente. Nesse meio tempo eu pedi pra Tati buscar o bolo de aniversário, né, que a gente ia comemorar no domingo, e aí minha mãe tinha encomendado, e aí a Tati, como o meu pai tava fora, eu e a minha mãe estavam no hospital, né, eu tava acompanhando ela, aí a única pessoa disponível era o meu irmão, mas ele tava fazendo outras coisas, ele tinha um aniversário, para um compromisso lá também, e aí eu pedi pra Tati, a Tati foi lá e buscou o bolo pra gente. Saindo daí do final ali do hospital, eu deixei meus pais em casa. Meu pai, depois da reunião, ele foi até o hospital. Aí nós fomos, eu deixei eles ali no mercado, que eles queriam comprar algumas coisas, e aí eu voltei pra casa. Chegando em casa, eu e a Tati, a gente ficou cozinhando marmita, a gente pediu um lanche, inclusive, comemos, foi bem legal, e assistimos um filme posteriormente, né? Tava cansado, mas ainda assim deu pra ver o filme inteiro, não cheguei a ficar com sono no meio, foi bem gostoso. Assistimos o filme e tal. Aí no domingo de manhã, a gente acordou um pouco mais tarde, né? Fizemos o que tínhamos que fazer de afazeres, etc. E fomos até a casa dos meus pais para comemorar meu aniversário. Foi bem legal, bem tranquilo e tal. Eu comi um monte de carne, comi bastante sorvete também, aproveitando para sair da dieta. Só que eu tava com muita dor de cabeça, assim, quando eu cheguei. Tava, tipo, dores fortes de cabeça e tal. Eu tava meio paradão, assim. Mas no final das contas deu certo, assim. Depois que eu me alimentei bem, que eu tomei mais água e tal, aí eu fiquei legal, assim. Fiquei tranquilo. Tanto que saindo ali da casa dos meus pais, a gente foi até um outro aniversário, que é um aniversário do amigo da Tati. Ele era um bar ao ar livre, assim, né? Então a gente ficou sentado lá de fora e tal. Ficamos conversando ali até acho que perto de umas 8 horas, mais ou menos.
voltamos pro apartamento e começamos o nosso vício, né? Agora está instalado com sucesso o vício de Stardew Valley, tanto para mim quanto para ela, né? A gente começou a jogar no domingo à noite, ali às 9 horas. A gente até ia jogar antes, mas acabou se enrolando. A gente queria fazer os dois, queria assistir filme, queria jogar. Eu falei, vamos assistir o filme hoje, daí amanhã a gente joga, beleza. E aí, né, eu já tinha uma leve sensação de que ficaríamos viciados. E, pois bem, estamos viciados ao ponto de que a gente jogou um pouco na segunda, jogou um pouco na terça. A gente não jogou na quarta e acabou que não deu pra jogar ontem também, mas a gente queria, cogitou bastante sobre jogar em todos os dias. Aí, nessa semana, né, na segunda-feira, então, começaram as minhas provas. Com exceção de hoje, a semana inteira, de segunda a quinta, todas as provas foram no primeiro horário. Então, deu tempo de eu voltar pra casa, por isso que a gente teve tempo de jogar o Stardew Valley, inclusive. E aí, na terça-feira, teve vários acontecimentos, né? Foi o meu aniversário, a data oficial, digamos assim. E teve vários acontecimentos. Entre eles, cara, aconteceu que um cara me parou na rua pra querer comprar o meu carro, assim, ficou buzinando e dando seta. Eu me atrasei pro estágio, eu fiz uma prova que não fui legal, que não fui bem. E aí eu acho que, inclusive, o ponto que vai ser da minha reflexão vai ser sobre a surpresa, né? Na terça-feira eu acordei cedinho para fazer academia. Mas eu acho que eu vou relatar isso posteriormente, porque isso já vai entrar na minha reflexão. Então eu vou passar a bola para que vocês, Bolle, façam a sua reflexão, por favor. Opa, bora lá então. Cara, antes de tudo, meus parabéns aí, passou o seu aniversário, né? Eu fiz meu dever anual de mandar a mesma imagem que eu mando desde 2015, talvez. Então, mantive a tradição. Então, tá aí sendo parabenizado ainda oficialmente aqui no programa. Que imagem é essa? Ninguém sabe. Eu já mencionei em outras versões aqui, outros episódios ao longo dos anos, mais uma semana. Então, pessoal aí que faça uma imagem mental do que eu já fui relatando em outros anos por aqui. Pois bem, esse aqui é o carinho com o amigo ouvinte que eu tenho aqui com a audiência. Aí, o que eu tenho pra falar da minha reflexão? Como eu tinha mencionado, eu tô trabalhando com artigos e aí nesse processo de trabalhar com os artigos, eu preciso ler materiais para fazer, né, fundamentação teórica, para trabalhar ali nessas articulações dos pensamentos. Tinha falado, né, que aquele meu artigo, um dos meus artigos derivado da tese, né, eu tinha começado ele um tempo atrás, tinha botado em pausa por causa das correrias, né, de fim de ano letivo, e agora eu tinha tirado ele da pausa, para daí agora trabalhar na fundamentação teórica, e eu, né, eu tinha separado o material e comecei a ler. E aí eu tava lendo, assim, eu li ontem hoje eu li mais outro, já comecei a ler, também adiantei a leitura de mais um outro, e eu fiquei com a sensação de, caralho, né, que maneiro esse negócio que eu tô aprendendo, que artigo bem feito, sabe, que discussão legal, que achados massa, tem aqui esse ponto que ele, né, poderia ter explorado, que é onde eu posso acabar usando ele para posicionar uma lacuna teórica, que é o meu artigo vem responder. Então, nossa, que massa! E eu, assim, me apercebendo dessa situação, né, de que, olha, eu estou aprendendo algo, estou gostando de aprender algo, esse artigo está me acrescentando alguma coisa, eu fiquei com a sensação de, me dá vontade de contribuir com o aprendizado de alguém. E, assim, como eu estou inserido no meio acadêmico, né, minhas publicações, meus escritos, tem, né, eu gostaria, né, de visualizar, né, nesses meus escritos também esse potencial acréscimo ao acúmulo teórico, à bagagem, às discussões, aos conhecimentos que as pessoas que se interessem pelos temas que eu escrevo podem acabar tendo, né? Eu acho muito massa, né, quando eu recebo alerta do Google de que alguém me citou, né? E para puxar, né, uma coisa que eu tinha soltado, né, mais ao começo do programa aqui, eu falei, né, já tenho um artigo publicado sobre análise fílmica. Se não me engano, é meu artigo mais citado, né? Então, assim, eu sempre menciono que eu sou pesquisador, né, de marketing, essa é a minha maior expertise, né, dentro, assim, da minha área de formação.
mas o meu artigo que tem mais citações é um artigo que foge um pouco disso, é um artigo sobre análise fílmica, e eu acho muito legal, né? Não é nada, assim, revolucionário, mas eu acho interessante, assim, de pensar que, pô, talvez eu tenha acrescentado para alguém, né? Alguém aí pode ter se apropriado de alguma coisa que eu falei, para ela pensar a respeito, para ela ficar com aquele negócio na cabeça, aquele modelo de análise que eu propus. E isso é interessante, sabe? Da mesma forma que eu fui impactado, também, quem sabe, eu acabe impactando outras pessoas com aquilo que eu crio, né, por aí. Então, é isso que ficou na minha cabeça. Muito bem, cara. Essa questão aí é interessante pelo fato de que, de fato, mais uma vez, para terminar a trinca do fato, é que nós trabalhamos, ou no caso você principalmente no ambiente acadêmico, trabalha muito com essa citação das referências. Então, cara, de alguma forma, mesmo que seja aparentemente não tão perceptível, né? Você impacta esses trabalhos, essas pesquisas, e é o famoso, tipo, vou fazer uma pesquisa, tipo, ainda mais de filme, que é um ambiente interessante, vamos ver, e aí já tem, né? Já tem, alguém já fez essa pesquisa, e esse alguém, nesse caso específico, pode ter sido você, né? Tanto que aí eu acho que o palavreado, né? A linguagem, ela não é à toa. Então, quando a gente está falando de referência, né? Porque, de fato, existe essa referência por parte de você, né? Você está sendo a referência para essa pessoa. Tipo, olha aqui, essa pessoa, o Gabriel Sboli, escreveu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, cara, eu acho que esse é uma das vantagens, né? E aí talvez um dos princípios da ciência, né, de que o conhecimento ele não é reestruturado do zero, né? Você não tira as coisas da famosa, né, do cu ou do nada, né, das vozes da minha cabeça, que é sempre a piada que se faz. Elas são todas referenciadas, né? Todo o trabalho, principalmente até você alcançar um nível de doutorado, ela deve ser referenciada, ela tem que ter uma base por trás, alguma construção, vamos dizer assim, pré-moldada. Então, cara, você impacta a vida das pessoas, né? Ainda que a gente tenha essa noção de humildade que, talvez a gente não esteja mudando o mundo, mas estamos impactando vidas, né? Você, no caso, não só no ambiente profissional, e aí eu poderia entrar nos meandros da sua vida pessoal, né? Do fato de você estar ensinando jovens, o fato de você ter uma namorada, da sua família, das pessoas que são seus amigos, enfim, né? Mas aí vai ser uma discussão longa demais. Correto. E, já que a gente não tem tempo para uma discussão tão longa assim, eu gostaria de ter agora mais um outro comentário por aqui sobre uma reflexão diferente nesse programa, e eu gostaria que ela viesse da sua parte. Muito bem, então vamos lá, cara. Minha reflexão, como eu tava comentando, na terça-feira eu tive que acordar... mas eu acordo cedo para fazer academia, né? Como na parte da tarde eu tenho estágio, e eu não consigo fazer nenhum tipo de exercício físico na terça. Então, eu opto por acordar mais cedo na terça-feira para ir fazer academia e daí ir direto pro trabalho, né? Então, o que acontece? Eu já estou cansado, né? Na segunda-feira eu ainda estou cansado. Então, na terça eu acordo mais cedo, eu acordo que nem um zumbi. Terça-feira foi meu aniversário, eu acordei, fui meio moribundo, assim, andando para tatear as coisas, porque 6 horas da manhã aqui ainda estava noite, né? Não tinha amanhecido o dia ainda. Fui pegando as minhas coisas, e quando eu fui ao banheiro e tal, tirei minha plaquinha que eu tenho que usar durante a noite. Aí quando eu cheguei na cozinha ali, que eu vi que tinha uma cesta, falei, caralho, uma cesta, e blá blá blá. E aí percebi que a Tati tinha preparado aquela surpresa ali pra mim, né? Fiquei deveras feliz e tal, mas assim, eu tava no estado de tô dormindo ainda, sabe? Tô dormindo, assim, deu, pô, que legal, daí fiquei mó feliz, e aí falei, tá, nossa, adorei vir, dei beijinhos nela, agradeci e tal, e aí voltei pra minha rotina, que era ir à academia. Aí fui à academia, blá 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 blá. Deu o horário, eu tive que voltar aqui pro apartamento pra pegar meu notebook, né? Porque como a gente tá em semana de provas, eu não tô levando o notebook porque é um peso desnecessário, né? Só que na terça-feira, ali na parte da tarde do estágio, a gente iria trabalhar um texto. Então o texto estava no meu notebook, eu falei, ok, eu voltei, peguei aqui, e aí vi de novo a cestinha e tal, achei bem bonito, blá, blá, blá. Só que eu tava atrasado, porque teve esse caso do cara que ficou buzinando pra mim, que queria comprar o meu carro, e blá, 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 blá. Aí eu atrasei ainda mais. Nesse meio tempo, então, ainda quando eu cheguei,
a síndica pediu ajuda para levar as coisas até o apartamento dela, e eu tipo, é a síndica, né, porra, vou ajudar aqui. E aí ajudei, levei as coisas para ela também ali, de toda forma eu já estava subindo, né, mas enfim, levou um tempo eu colocar ali as coisas na frente da porta dela, enfim. E aí saí correndo, blá, blá, blá. Aí à noite, quando eu voltei, né, eu terminei, fiz a prova, voltei, cheguei aqui. Aí a Tati já tava em casa, tava me esperando, fez mais uma surpresa e tal, com outros presentes. E aí que eu peguei e aí que eu percebi, na verdade, a carta. Ela falou, da sexta, não sei o que. Eu falei, olha, tem uma carta aqui. Ela falou, eu vi que você não tinha pegado, porque a carta tava no mesmo lugar. Eu, caralho, eu nem vi a carta e tal, não sei o que. Aí peguei a carta e aí li a cartinha do meu amor. E, cara, foi emocionante, assim. Eu acho que essa é uma coisa que é particular minha, que eu falo para algumas pessoas, mas que muitas vezes é o que eu sinto também. Quando eu vou dar um presente para alguém e tem uma carta, para mim, o presente é a carta e o objeto, né, ele é a lembrancinha, digamos assim. Então, por exemplo, a Tati me deu uma mochila. Pra mim, a carta era o presente e a mochila era a lembrancinha, sabe? Então, eu li a carta dela e eu me emocionei, chorei um monte, assim, e agradeci, porque tinha muita coisa, assim, de uma relação muito pessoal que a gente tem construído, assim, de uma forma muito rápida e muito bonita, sabe? E aí não me aguentei, aí choramos, e depois disso fomos encher a pança no rodízio, né? Comemos pacas e ainda sobrou um tempinho pra jogar um Stardew Valley, então assim, dia perfeito. E aí eu comecei a refletir de tipo, putz, né, sempre quando tem o meu aniversário eu acabo tornando isso uma reflexão aqui do Mais Uma Semana, e essa é uma reflexão do quanto esse aniversário pra mim foi muito, muito, muito bom, cara, porque apesar de todas as consequências aí, os pormenores que eu tive que enfrentar, entre prova, entre ajudar a síndica, entre aparecer gente querendo comprar o carro, entre chegar atrasado no estágio e etc. Valeu muito a pena ter vivido esse dia por esses pequenos momentos, assim, das pessoas que me amam, cara. E foi do caralho, assim, foi do caralho. Então fica aí o meu grande agradecimento a todas as pessoas que estiveram presentes e principalmente o grande agradecimento ao meu amorzinho. Ok, cara, acho que talvez o único comentário que eu posso fazer, assim, é sobre a beleza da vida real, tá ligado? Assim, porque você vem mencionando uma série de coisas que podem soar assim, um monte de contratempos, um monte de coisas que foram desagradáveis. É o cara que ficou ali me travando a vida, querendo, né, comprar meu carro, eu não queria vender o carro. Aí eu paro pra poder ajudar a pessoa que tava precisando ali, chego no prédio, blá blá, correria e a vida acontecendo. E no fim das contas, assim, por mais caótico e tudo mais ali que esteja, né, nesses arredores, de alguma forma isso daí tudo parece que, olha que massa que foi, tá ligado? Deu pra você curtir o momento, parece algo extremamente banal, né? Algo, todo ano tem isso, esses problemas acontecem todo dia, mas é a vida acontecendo e as coisas vão se somando, e da mesma forma que você trouxe ali, é uma relação muito bacana que a gente veio construindo, também vem um tanto disso, assim, é a vida acontecendo, esses fatos que parecem, só o pessoal ouvindo, né? Só um monte de coisa acontecendo, os relatos aqui acontecendo, é um monte de fatos isolados. Mas quando a gente começa a ter, de novo, é uma frase, uma constante minha aqui colocar, né? De quando a gente começa a pegar em perspectiva essas coisas, a gente vai olhando que, olha só, essa história que a gente tá contando aqui há, sei lá, 5, 6 anos, né, já que a gente tá aqui na nossa 7ª temporada agora, e isso, semana após semana, a gente vai somando, a gente vai construindo, a gente vai informando, a gente vai dando contexto, a gente vai dando esse senso de, olha só, pelo que a gente passa, como que a gente interpreta, e da mesma forma que você falou, né, isso aqui me bateu diferente esse ano, esse aniversário, né, eu acho que dá pra gente trazer um pouco dessa beleza das coisas que vão acontecendo em função, né, do que a gente está vivenciando e como aquilo ali representa nas nossas vidas, né? Perfeito, eu não poderia adicionar mais comentários além desses. Vamos pra Sessão Mais? Bora pra Sessão Mais. Então, Sessão Mais, vamos de mais um feedback ou teremos que ir de mais uma indicação? Cara, essa semana, especificamente, a gente tem mais um feedback que foi enviado pelo comentário no Spotify, no episódio 320, o Vacilo e Nervoso, enviado pelo Everton Emanuel Matos, vulgo Pança, que ele me autorizou no episódio passado a nomeá-lo assim, então farei isso.
O Pança mandou um feedback e eu posso fazer a leitura? Por favor, por favor. Então ele coloca assim: vou criar meu subcast chamado Mais um Comentário. Em relação à entrega do trabalho, sim, às vezes precisamos ser mais incisivos nas coisas para defender o que é o certo. E sobre o artigo, eu fiquei curioso para saber mais, mas o Sbole não falou. KKKK. Agora, em relação ao aniversário, deve ser comemorado sim. Fiquei anos sem comemorar o meu e ficava meio deprê quando a data ia se aproximando. Quando comecei a fazer algo, qualquer coisinha, as coisas melhoraram. E esse foi o comentário do Pança. Você tem comentários, Evandro Xoxin? Tenho, primeiramente, muito obrigado, Pança, por mais um feedback, agradecemos de coração. E, cara, eu acho que ele tocou num ponto em que, né, já que a gente tá falando sobre aniversários, tem um vídeo que provavelmente você deve ter visto, cara, amigo Sbole. É do Luigi? Luigi, com certeza, eu ia falar ele. Desgraça. Quem mandou dar a vez pra mim, seu otário. Gastando o comentário. Que ele basicamente fala sobre, né, o não agir de forma passiva com o seu aniversário, né? Tipo assim, cara, você... né, de sair desse movimento de tipo, eu queria que as pessoas fizessem uma coisa. Cara, você quer algumas coisas, quer estar com as pessoas que você ama, se mobiliza também, né? Faz alguma coisa, fala, tipo, vamos fazer nem que seja uma coisa simples, mas pelo menos pra pessoa lembrar da data, pra que você ajude a lembrar, porque assim, quanta coisa a gente passa no dia a dia, né, nesse caos todo, então... ajudar os seus amigos, as pessoas que você ama também a lembrarem dessa data para que vocês, no final das contas, estejam juntos, né? É muito nobre e muito necessário, talvez. É isso aí, e eu também agradeço aqui ao comentário do Pança, e sobre o meu comentário ali sobre o artigo e tal, eu comentei sobre, acho que lembrança rosada, se não me engano, né, que eu tinha mencionado no episódio passado. Se não foi isso, agora também tô biruta. E eu também agora não... Agora o comentário me pegou de surpresa, então não lembro exatamente o que foi meu comentário em específico sobre esse artigo e tal. Então vou ficar devendo, mas... como assim, eu sou meio limitado, é bem provável que eu já tenha falado isso em algum outro programa, se foi essa discussão aí. Então, eventualmente eu vou me repetir aqui de novo. Então, fica por aqui, a gente vai conversando, uma hora eu vou acabar contando de novo a mesma história. Bom, o Xoxin já gastou meu comentário, né, sobre o vídeo do Luigi, então não tem mais muito o que acrescentar, a não ser agora a gente ir para os nossos recadinhos. Muito bem, então se você quiser mandar um feedback pra gente, que a gente fique tão feliz assim como a gente ficou agora com o comentário do Pança, ao ponto de eu até roubar o comentário do Sbole, você pode mandar pra nós um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais, pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o mesmo, ou você tem o dele, que é @Sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você também pode mandar na Roleta Russa dos Podcasts e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @maisumasemana. E colocando um adendo aqui, você também pode fazer um comentário aí no Spotify. Às vezes facilita a sua vida, manda aí um feedback direto no Spotify, que a gente vai ler aqui também. Isso aí. E a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que ela pega e manda uma mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje, porque a gente teve feedback. Então nós temos com um feedback a entidade Tia Tereza e com 3 feedbacks o Pança. E é isso então? A gente só tem agora nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.